micromanipulação, que nós chamamos. Uma injeção que se coloca dentro do óvulo aquele espermatozoide normal. Portanto, os homens que têm algum tipo de dificuldade de engravidar e ainda não procuraram um especialista, é bom que procurem, porque às vezes achando alguma causa, pode ser causa simples, pode não ser, mas talvez a gente possa solucionar um problema de milhares e milhares de casais e trazer a felicidade de ter um filho. Agora vamos falar sobre um tema muito importante na urologia, que é o câncer de próstata. A doença prostática é muito comum e muito prevalente, com uma incidência muito grande nos homens ao redor dos 50 anos de idade. O câncer de próstata é uma doença silenciosa, em que nos primeiros anos de aparecimento dessa doença não aparecem nenhum sintomas. Obstrução urinária, dor a urinar, sangramento, qualquer sintoma não se apresenta nesse momento. Nós recomendamos que os pacientes homens ao redor dos 45 anos façam os exames para avaliação do câncer de próstata. Esses exames basicamente são o exame de toque retal, que é o exame mais chato, que o homem menos gosta de fazer, porém o mais importante. Associado a ele, o exame de PSA, que é um exame de sangue coletado para ser avaliado o nível desse exame no sangue. O exame de toque estando normal e o exame de sangue também normal, nós ficamos com uma boa tranquilidade e essa rotina deve ser, portanto, a partir dos 45 anos, feita anualmente. Alguns pacientes que apresentam história familiar, ou seja, outros homens da família que apresentaram câncer de próstata, nós devemos então reduzir esse prazo para 40 anos de idade. Portanto, homens mais jovens com parentesco de outros pacientes com câncer de próstata devem fazê-lo mais precocemente. O exame de toque é desconfortável, mas é feito de maneira rápida no consultório, com uma boa avaliação da próstata. A próstata é uma glândula que fica abaixo da bexiga. Ela produz aproximadamente metade do esperma que o homem elimina, a outra metade vem dos testículos, que traz espermatozoide, que a gente engravida. Portanto, a próstata tem uma função reprodutora. Ao longo da idade, a partir dos 45, 50 anos, ela começa a crescer. E isso é próprio da idade. Vai apresentando um aumento progressivo até o final da vida. E esse aumento faz com que os homens com mais idade apresentem uma certa dificuldade para urinar. E isso é um problema. O câncer de próstata não apresenta normalmente, na maioria das vezes, no início, esses problemas. Por isso que a gente deve avaliar todos os pacientes com o exame clínico, que é o de toque, e o exame de sangue. Uma vez suspeito o câncer de próstata, seja pelo toque ou pelo sangue, nós devemos nos aprofundar na investigação, partindo normalmente para a realização de uma biópsia. O exame de biópsia realizado, e se vier, porventura, o diagnóstico de câncer de próstata, partimos então para o tratamento. A doença se localizada, se avaliada de uma maneira precoce, normalmente institui-se duas formas de tratamento: a cirurgia radical ou a radioterapia. Se a doença tiver em níveis mais adiantados, mais avançados, outras formas de tratamento, com remédios, injeções, também podem ser instituídas para que o tratamento da doença seja resolvido da melhor forma possível. Nós devemos ficar muito atento com essa doença, porque o câncer de próstata, como eu disse no começo, é muito prevalente, ou seja, existe muito na população.
Estima-se que 1 em cada 6 homens terá câncer de próstata na vida, muito semelhante ao câncer de mama na mulher. Portanto, devemos ficar muito atentos e preocupados na investigação e na avaliação para o tratamento precoce da doença, onde teremos os melhores sucessos de cura e bem-estar com menores efeitos colaterais para os pacientes. O próximo assunto são as cistites, as infecções urinárias. Cistite é uma infecção na bexiga e ela normalmente é causada por uma bactéria chamada Escherichia coli. Uma bactéria que está presente no nosso trato intestinal e lá nos ajuda a digestão. Porém, quando ela entra no nosso trato urinário, ela pode causar uretrites, que são as infecções na uretra, as cistites, que são as infecções na bexiga, e as temidas pyelonephrites, que são as infecções renais. Outros micro-organismos também podem causar as infecções urinárias. Homens, mulheres e crianças estão sujeitos a cistites. No entanto, ela é muito mais frequente nas mulheres, devido a características anatômicas femininas que favorecem essa incidência, tais como a uretra ser menor relativamente do que o homem e a proximidade da uretra com o ânus. Nos homens, após os 50 anos, com o crescimento da próstata, ele pode ser seguido de retenção urinária, que pode também estar levando às infecções urinárias. Os sintomas principais são ardência durante a micção, necessidade urgente de urinar com frequência e de pouco em pouco, dor abaixo do umbigo, febre e, às vezes, sangramento na urina. O diagnóstico é feito através da história clínica do paciente, exames de urina 1 e, quando necessário, cultura. O tratamento é realizado com antibióticos escolhidos de acordo com cada caso. E as principais recomendações para se evitar a infecção urinária são ingesta de bastante líquido, em média 1,5 litro a 2 litros por dia, não reter urina, sempre que sentir vontade de urinar, ir ao banheiro e higiene pessoal adequada. Os próximos assuntos são as urgências urológicas, dentre elas a torção testicular e a fratura de pênis. A torção testicular ou do cordão espermático ocorre quando o testículo ele sofre uma rotação em torno do seu eixo, comprimindo os vasos sanguíneos que irrigam e drenam o testículo. Ocorre normalmente na adolescência e no adulto jovem, e é devido a uma má fixação do testículo ao escroto. Sintomas principais são dor súbita e intensa, aumento do volume do testículo e mudança da sua posição no escroto. O diagnóstico consiste na história clínica, um exame físico especializado e, quando necessário, ultrassom do escroto. Já o tratamento, quando confirmado o quadro, ele é eminentemente cirúrgico e deve ocorrer nas primeiras 6 horas após o início da dor, com risco de perda do testículo devido à falta de irrigação deste. Quanto mais cedo operado, maiores as chances de preservar o testículo. O testículo contralateral, durante o procedimento cirúrgico, ele deve ser fixado para evitar uma futura torção deste também. A segunda urgência urológica abordada é a fratura de pênis. A chamada fratura de pênis, na verdade, é uma ruptura da túnica albugínea, que é uma camada de tecido bastante resistente que envolve os corpos cavernosos do pênis. Ela ocorre tipicamente sob a ereção durante a relação sexual, onde o paciente ele ouve ou sente um estalido acompanhado de dor e detumescência peniana. O pênis normalmente fica com grande volume devido ao hematoma formado por essa lesão. O tratamento é cirúrgico e deve ser realizado preferencialmente nas primeiras 36 horas após o trauma. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre uma patologia, um problema renal muito frequente, que é a cólica renal. A cólica renal, na realidade, ela é desencadeada por uma pedra que ela cresce no rim
E enquanto ela fica no rim, ela não dá dor, não dá absolutamente nada. Ela pode causar algum desconforto, dependendo do tamanho do cálculo. O cálculo, quando ele é um cálculo já um pouco de um volume maior, ela pode ocasionar um certo desconforto. Ou se ele é muito grande, às vezes pode até ocasionar também infecção. Mas na maioria das vezes, o paciente ele não tem sintoma nenhum, ele é totalmente assintomático, quando a pedra está no rim. Acontece que quando a pedra ela sai do rim e desloca pelo canal que leva a urina do rim até a bexiga, que chama-se ureter, ela impacta, ela obstrui o ureter e vem a cólica renal, que a maioria das pessoas conhece, que é uma dor insuportável, forte, e que na maioria das vezes é necessário ir até o pronto-socorro, tomar medicação, porque geralmente o paciente não tem melhora com o tratamento via oral em casa. A cólica renal, ela, como eu já disse, ela é muito comum, e o tratamento desses tipos de pedra, ela vai depender muito do tamanho. O homem, a anatomia humana, ela consegue o quê? Ela elimina o cálculo de até 6, no máximo 7 milímetros. Então, a maioria das vezes, quando é realizado o acompanhamento urológico e é diagnosticado um cálculo intrarrenal de um volume até 6, no máximo 7 milímetros, a maioria das vezes o acompanhamento é basicamente a observação. Porque esse cálculo, quando cair no canal, ele vai desencadear a dor, porém a chance de eliminação espontânea é alta. Não vale a pena nenhum procedimento cirúrgico ou um tratamento com uma litotripsia, que às vezes os resultados, as complicações são maiores do que o benefício. Então, cálculo até 6, no máximo 7 milímetros, a tendência é de fazer o acompanhamento e não indicar nenhum procedimento. Quando o cálculo é acima desse volume e ele está localizado no rim, até 2 centímetros em média, de 8 milímetros, 9 milímetros a 2 centímetros, a tendência hoje é indicar alguns procedimentos. O primeiro procedimento é um procedimento mais antigo, que é a litotripsia externa. Essa litotripsia é uma máquina que faz ondas de choque para quebrar a pedra. Então não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento um pouco mais simples, que requer somente uma sedação. Sedação é que a maioria das pessoas toma para fazer, por exemplo, uma endoscopia. E essa litotripsia é uma máquina que vai lá e bombardeia a pedra com ondas de choque para quebrar essa pedra. A questão é que quando a pedra está no rim, a tendência não está dor. Quando a pedra cai no canal, às vezes pelo menor tamanho que seja, ela vai desencadear a dor. A questão é que pedras pequenas, o organismo tem tendência a eliminar espontaneamente, sem grandes complicações. Então, quando a pedra está no rim ou no canal próximo do rim, a litotripsia é uma das indicações para o tratamento desse tipo de pedra. Quando a litotripsia não funciona ou existe